É, momentos difíceis, né? Tava revendo aqui, preparando esse roteiro para conversar com você, e aí me deparei com essa frase do Denis Diderot, que é um filósofo e escritor francês, importante na época do Iluminismo, nascido em 1713 e morreu em 1784, portanto, aos 71 anos de idade. Ele diz assim: é tão arriscado acreditar em tudo como não acreditar em nada. E essa fase que nós estamos atravessando, e aí eu boto no mesmo cesto, né, as vacinas, essa imprensa, os políticos, e aí a gente acaba ou acreditando em tudo, sempre, ou desacreditando dessas coisas. E tanto a posição de acreditar em tudo como a posição de não acreditar em nada, ela é prejudicial, porque você acaba tendo preconceito com aqueles aspectos, com aquelas coisas, e não consegue enxergar nada de bom e acaba não usando, né, dessas ferramentas, não tendo um ouvido simpático ao que se fala na mídia, ou achando que todo e qualquer inoculante é prejudicial, ou achar que todo político é complicado. Então, por isso que eu resolvi fazer, porque como nós estamos gravando esse vídeo no dia 8 de setembro de 2024, portanto, um pouco menos de um mês das eleições municipais que ocorrerão no dia 6 de outubro, né, primeiro turno, para algumas cidades, o primeiro e único turno, eu fiquei pensando justamente nisso, porque eu também tenho esse preconceito. Hoje em dia, tudo que vem de uma determinada emissora de TV, eu sempre olho e ouço com enorme desconfiança, sempre buscando nas entrelinhas qual é o interesse que está por trás daquela notícia. E eu realmente desconfio muito, a ponto de repente, uma mesma notícia, buscar diferentes informantes ou diferentes emissoras com vieses diferentes. E é legal isso, porque eu me permito um julgamento ou uma avaliação com um pouco mais de elemento, e não falando na primeira instância, me posicionando sem antes ouvir as partes envolvidas e mesmo ouvindo as partes envolvidas, buscar novas fontes para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade na decisão. Isso é uma decisão política, mas isso se aplica, por exemplo, nas decisões de se vacinar ou não. E hoje eu vejo que as pessoas estão buscando ou todo e qualquer inoculante, ou fugindo de todo e qualquer inoculante. E eu digo para você que tanto uma posição quanto a outra, ela tem prejuízo. Mas, olha só, hein? O prejuízo maior vai recair, na minha opinião, naquelas pessoas que decidirem a considerar todo e qualquer inoculante igual e não fazer uso de alguns que são sabidamente seguros, eficazes e que sim, foram imprescindíveis no controle e erradicação de algumas enfermidades, como é o caso da varíola humana. Foi por vacina que se fez isso, foi com vacina que se conseguiu isso. Então eu acho que esse canal visa justamente dar essa ponderada, né? Para a gente poder ter um pouco mais de conhecimento, discernimento, e não sair se colocando numa posição do tipo Fla-Flu, ou Corinthians e Palmeiras. Não, aqui não é futebol, a gente está falando de política, estamos falando de ciência, de vacinas, estamos falando de mídia. Então, assim, podemos e devemos ser comedidos. Porque, assim, a vida não é do tipo 8 ou 80, não é. A vida é feita e se apresenta para a gente com coisas que a gente vai aceitar, recusar, ou às vezes rejeitar parcialmente, ou aceitar parcialmente. Porque assim, nem tudo é ruim.
embora às vezes pareça. Quando você vê um político que se apresenta em determinados municípios aqui do Rio de Janeiro como sendo algo inovador, algo que vai ser bom, e você vai ver o histórico desse cara, o que ele deixou foi muito ruim. Eu não vou falar o nome dos políticos, até porque não é do meu município, e eu não vou... E tem uns até que são aqui do município, e que eu tenho enorme preconceito por causa de tudo que eles fizeram de ruim para a nossa sociedade. E aí vem, né, travestido de uma coisa boa, de uma coisa inovadora, quando na verdade de inovação não tem nada, nem o roubo que eles vão fazer, né? Vão cometer os crimes que eles vão cometer. Já cometeram antes, alguns já foram condenados, outros já foram liberados, porque a justiça é igual para todo mundo, o advogado é bem diferente. E quando você tem um advogado poderoso, influente e que tem uma interferência grande com alguns tribunais, torna a coisa mais fácil. Então a justiça é igual, o advogado que é diferente, com as articulações e o que ele faz para conseguir determinadas sentenças. Então assim, a gente atravessa um mundo, né, um momento atual de muita desconfiança. E eu acho que é importante essa desconfiança, né? Aí tem uma outra frase que diz assim, ó, do Jan Neruda. O Jan Neruda é um poeta tcheco e dramaturgo que diz assim, ó, quem não sabe nada tem de acreditar em tudo. Ou seja, se você desconhece tudo, acaba te restando acreditar em tudo. Eu acho que a gente tem que, na medida do possível, aprimorar, aprender, estudar de diferentes fontes, ter essa malícia, que não é muito comum. Eu sei, quando a gente sai da faculdade de medicina, e eu já saí, já tem quase 4 décadas, né, que eu concluí o curso de graduação, mas nunca larguei a UFRJ, porque lá eu fiz minha residência, meu mestrado, meu doutorado, meu MBA em gestão. Foi lá que eu aprendi, foi lá que eu fui gestor público e fiz um trabalho muito bom, né, dentro do Instituto de Pediatria. Então, assim, eu aprendi que a gente tem que ter essa malícia. Só que quando você sai da universidade, você acredita em tudo. O problema é acreditar em tudo a vida inteira. Aí fica dizendo, esse determinado produto aqui não tem comprovação científica, não está publicado nada, e nem vai estar publicado algumas coisas, porque elas não interessam para a Big Pharma. E a Big Pharma é que, em última análise, patrocina os estudos clínicos e que estuda aquilo que ela tem interesse em estudar e que nem sempre mostra para a gente se há alguma coisa melhor, alguma alternativa melhor. Nós estamos vivendo isso nesse momento, onde agora surge a Mpox e eu tenho certeza que determinadas moléculas reposicionadas vão funcionar, mas para eu ter mais convicção e mais embasamento, a ciência não é um eu acho, mas você podia fazer testes in vitro com cultivo celular, infectando com vírus que eu quisesse, testar a molécula e com isso ter um pouco mais de certeza numa conduta. Não, mas isso não é interessante. Primeiro que isso custa R$300 mil fazer um teste desse, mais ou menos. Segundo, que a indústria não vai querer respaldar a indicação de moléculas sem patente. Ela não vai ganhar dinheiro. Quem tem que fazer isso é o poder público. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar. E precisamos mudar a política para que o político ele tenha mais empatia e se identifique mais com os problemas da população e se doe mais, né? E não só a perpetuação do poder pelo poder, para continuar fazendo as suas, né, camaradagens com alguns. A gente tem que ter pessoas sérias nos lugares sérios. Tem jeito, tá? Pense nisso. Fique aqui, fique bem. Fique com a gente. Se inscreva aqui no meu canal no YouTube, Dr. Migovski. Abraços, até breve.